Esta é a primeira videoaula sobre filtros IIR. Nessa primeira aula a gente vai falar de uma maneira geral sobre filtros IIR. A primeira pergunta que a gente se faz quando está falando de filtro IIR, já que IIR significa resposta a impulso infinito, é como a gente implementaria, né, um filtro com uma resposta a impulso infinito. A princípio, a gente precisaria fazer uma convolução infinita para calcular a saída. Cada amostra de saída, né, ia requerer essa convolução infinita. Então, a solução para esse problema é considerar uma subclasse de sistemas IR que tem a resposta impulso dada por esse formato, né? É um A na N vezes, pode ter um coeficiente B aqui, mas é um A na N vezes U de N, obviamente esse U de N é só para deixar a resposta impulso causal, com o A, o valor absoluto do A menor do que a unidade, por causa da estabilidade, e essa resposta então ao impulso, que é IR, né, que é infinita, nesse formato, tem transformada Z dado por essa expressão. Basicamente aqui a gente usou a soma de uma PG infinita, né? Então seria 1 sobre 1 menos a razão, o B está multiplicando todo mundo. E essa expressão aqui da transformada Z, né, da função de transferência, a gente pode implementar recursivamente. Então, simplesmente aqui multiplicando em cruz, aqui fazendo a transformada Z inversa, a gente chega então nessa expressão onde a gente está implementando então recursivamente. Então, a chave, né, para implementar um sistema IR que tem a resposta impulso infinita é a recursividade. Aqui a gente está vendo uma maneira genérica, né? A gente vai então considerar sistemas que podem ter, são descritos por razão de polinômio. Então a gente vai ter um polinômio em Z no numerador, um polinômio em Z no denominador, e aqui a gente está escrevendo com os coeficientes do polinômio explicitamente, e aqui com os polos e zeros. Esse aqui é um diagrama, então, ilustrando, né, o uso da recursividade, que é a chave, então, para conseguir implementar sistemas com resposta impulso infinita. Então, um problema que a gente vai ter com sistemas IR é essa impossibilidade de fase linear. Lembrando que a fase linear é importante para a gente não ter distorção no sinal. Então, o que garantia para filtros FR a fase linear era a simetria ou a antissimetria da resposta impulso. Agora, o problema para filtro IR é que a resposta impulso é infinita, né? Então, e porque a gente precisa de causalidade, obviamente, ela é infinita só para os lados, né? Então, h de zero tem que ser igual a zero para n menor do que zero, porque né, o sistema, sair do sistema não pode depender de entradas futuras, né? Então, como ela é infinita só por um lado, né? Como que a gente vai definir uma simetria, né? Onde estaria o ponto central de simetria? Que eu cometi aqui um abuso de notação aqui, colocando que o ponto de simetria estaria infinito sobre 2, né? Então, porque é impossível, né? Se ele começa em zero e se estende até o infinito, como que ele vai ser simétrico? Então, por que a gente não consegue uma resposta de impulso simétrica? Filtros IR não tem fase linear. Então, isso vai ser um problema e depois de cada projeto, então tem que se avaliar a distorção de fase para ver se ela é grave, né? E existem, por exemplo, os filtros passa-tudo, onde a gente pode tentar então corrigir a fase, né? Caso a distorção de fase seja muito grande. Em geral, tem aplicações onde distorção de fase não tem muita, não causa muito problema no sinal, por exemplo, aplicações de áudio, né? Nosso ouvido não é sensível a distorções de fase, então filtros IR em geral para aplicações de áudio são bem utilizados. Para outras aplicações que a distorção de fase é mais grave, aí tem que ser ou usar um filtro FR ou tentar fazer então uma correção da distorção posterior. Uma comparação aqui, né, dos filtros FR e IR, né, a gente sabia que quando a gente tinha uma faixa de transição mais estreita, a gente tinha um maior ripple, né? Basicamente, isso aqui é quando a gente mudava a janela, né? A gente mudava uma janela, usava aquelas janelas lá, Hamming, Kaiser. A Kaiser era ajustável, mas a Bartlett, por exemplo, a gente poderia fazer, então, trocar, né, a ripple por faixa de transição, quer dizer, faixa de transição mais larga, menor ripple. A gente não conseguia melhorar esses parâmetros simultaneamente, a não ser que a gente aumentasse a ordem do filtro. O filtro ficava mais comprido, e filtro mais comprido implica em a gente ter mais atraso, né? Agora, para filtros IR, inerentemente, eles têm um melhor compromisso, né, de ripple, faixa de transição, para a mesma ordem significa coeficientes, pois a resposta impulso é infinita, né? Então a gente vai conseguir filtros com um desempenho melhor em termos de ripple e faixa de transição com poucos coeficientes, né? Isso significa pouco atraso, né? Não vão ser filtros perfeitos, né? Ainda vai existir um pouco de ripple, um pouco de faixa de transição, obviamente porque a causalidade implica em a gente fazer aproximações. Uma tabela aqui para comparar filtros FR e IR, né? Então, vantagens e desvantagens de cada um dos filtros. Vantagens do FR, fase linear exata, quer dizer, não tem nada de distorção de fase, são sempre estáveis porque
resposta impulso finita é absolutamente somável. Vantagem do IR, tem bom desempenho para baixa ordem, quer dizer, poucos coeficientes, e por isso, meio que uma consequência disso, oferece pouco atraso. Né? Desvantagens do FR, às vezes a gente precisa elevar muito a ordem para conseguir um bom desempenho. Bom desempenho entenda-se baixo ripple e filtro mais seletivo, quer dizer, faixa de transição mais estreita. Né? E por isso, meio que consequência disso, aumenta o atraso. Já a desvantagem do IR, impossibilidade de fase linear, tem aplicações que são sensíveis à distorção de fase, é muito difícil usar filtro IR, e pode ter problemas de instabilidade, caso, dependendo do método do projeto, você tem que cuidar. Né? Filtro IR vão ser filtros que vão ter polos fora da origem, então se os polos estão fora da origem, eles podem estar fora do círculo unitário e causa instabilidade. Os métodos de projeto que a gente vai ver, eles garantem que o filtro vai ser sempre estável, mas caso venha se usar um método de projeto de filtro IR alternativo, tem que cuidar por questões de estabilidade. Bom, como que é o método de projeto mais utilizado aí, mais difundido? Primeiro a gente vai projetar, na verdade, um filtro analógico. Então a gente começa convertendo as especificações discretas para contínua, em seguida projeta-se um filtro analógico. Projetar um filtro analógico, basicamente, é achar uma função de transferência, e aí vai ser uma função de transferência de um sistema no tempo contínuo, então ela vai ser dada no domínio de Laplace, vai ser uma razão de polinômios em S, né? E, por fim, a gente vai converter, então, essa função de transferência contínua para uma função de transferência discreta, né? Então esse é o método mais difundido. Esse método é usado porque o projeto de filtros analógicos também são métodos consagrados, muito bem estudados, onde se tem assim, fórmulas fechadas e métodos bem eficientes para esse tipo de projeto. Então, a gente vai começando a ver a parte final aqui, que é a conversão, então, da função de transferência no tempo contínuo para a função de transferência no tempo discreto. Né? Então, a gente vai começar vendo algumas propriedades que a gente desejaria, né, para essa conversão. Né? Depois a gente vai, então, enunciar qual tipo de conversão que a gente vai usar e vai testar ver se essas propriedades vão ser satisfeitas. Mas as propriedades, digamos, elementares e evidentes, né, que a gente precisa para essa conversão é que se a gente tem uma função racional no domínio S, né, quer dizer, uma função de transferência no domínio contínuo racional, a gente gostaria também de uma função de transferência em Z racional. Quer dizer, racional, digo, são razões de polinômio. Né? Isso porque se a gente tiver no domínio Z uma razão de polinômio, a gente converte facilmente em equação a diferença e sabe implementar. Outra coisa, a gente gostaria que o eixo imaginário do plano S fosse mapeado no círculo unitário. Isso porque as frequências, né, quando a gente está falando, por exemplo, em sinais de senoides puras, né, no domínio S, né, eles aparecem, então são polos, né, na verdade, em cima do eixo J-ômega. Né. Já no caso discreto, né, esses são nossos sinais puros, né, as nossas senoides puras, são então polos em cima do círculo unitário. Então a gente gostaria que uma senoide num domínio fosse uma senoide no outro domínio também, e para isso então esse eixo J-ômega teria que ser mapeado no círculo unitário. Né? E finalmente uma última propriedade desejada, né, é que o semiplano esquerdo do plano S deve ser mapeado dentro do círculo unitário. Essa propriedade aqui diz respeito à estabilidade. A gente sabe que sistemas no tempo contínuo são estáveis se os polos estão no semiplano esquerdo, né, do plano S, que é esse cara aqui. E para sistemas no tempo discreto, a gente sabe que eles são estáveis se os polos estão dentro do círculo unitário. Então a gente gostaria que os polos contínuos, vamos dizer assim, que estão no semiplano esquerdo, fossem para dentro do círculo unitário. Então, aqui graficamente é o que a gente deseja, né, para uma transformada. Então, aqui são esses polos aqui, esses dois polos pretos, esses zeros aqui, eles foram mapeados de alguma maneira para fora do círculo unitário, porque eles estão no semiplano direito, então eles indicariam, por exemplo, uma instabilidade. O semiplano esquerdo foi todo para dentro do círculo unitário, então esses dois polos aqui vieram aqui para dentro, esses dois zeros vieram aqui para dentro, e o eixo J-ômega, então, ficou aqui em cima, então, do círculo unitário. Bom, a transformação, existem outros métodos de conversão de função de transferência no tempo contínuo para o tempo discreto, a gente vai usar a transformação bilinear, porque elas têm as propriedades aí que a gente deseja e, de fato, é a mais usada aí. Tanto para controle, por exemplo, né? Muitas vezes com controle você faz o projeto do controlador no tempo contínuo e depois quer converter para o tempo discreto, como em PDS, os filtros IR, aí a gente vai fazer o projeto do tempo contínuo, vai querer converter para o tempo discreto e a transformação bilinear é a mais usada. Então, qual que é a ideia da transformação linear? Em vez de só colocar as expressões aqui, vou comentar um pouco como que se chega na transformação bilinear. Então, basicamente é observando, né, comparando as expressões da transformada Z com a expressão da transformada de Laplace. Né? Então, vendo aqui a transformada Z e a transformada de Laplace, o que a gente está fazendo é projetando o sinal. Dá para interpretar, então, essas expressões como produtos internos. Né? Então, a gente está projetando o x de n
em cima de funções do tipo z na menos n, no caso da transformada z, e no caso da transformada de Laplace a gente está projetando, então, o nosso sinal x aqui tem o czinho para indicar que ele é no tempo contínuo, em funções do tipo e elevado a menos st. Essa projeção também a gente está buscando os coeficientes da decomposição, né? Fazendo então esses produtos internos. Então, comparando essas duas expressões, né, a gente vê em quem a gente está projetando no caso da transformada z e em quem a gente está projetando no caso da transformada de Laplace. No caso da transformada z, a gente está projetando em z na menos n, e no caso da transformada de Laplace, a gente está projetando então em e elevado a menos st. Então, caso a gente quisesse igualar essas funções nas quais a gente está projetando o sinal, e usando t igual a nt, onde tzão agora maiúsculo é o período de amostragem, a gente teria então essa igualdade aqui das funções base aqui, onde a gente está projetando o sinal. Né? E aí, então, fazendo a manipulação, a gente remove aqui o menos n, a gente chega então nessa expressão, que o S, então, do domínio de Laplace, equivale a 1 sobre t logaritmo neperiano de z. A gente não poderia usar essa expressão diretamente, porque a gente violaria um dos nossos desejos aqui, que é ter funções racionais, quer dizer, polinômios, né? Aqui está escrito racional, mas entenda-se razão de polinômios. Então, o que a gente faz, a gente expande esse logaritmo de z em série de Taylor, então está aqui a expansão aqui com 3 termos da série de Taylor, e pega então o primeiro termo, usa o primeiro termo, a gente tem então essa aqui que seria a expressão para transformação bilinear. Né? Ela é bilinear porque a gente está considerando, então, são variáveis complexas, né, z e s, então ela vai ser linear para a parte real e linear para a parte imaginária, por isso bilinear. Aqui, simplesmente, estamos invertendo aqui, né? O z, então, é igual a 2 sobre t mais s, 2 sobre t sobre 2 sobre t menos s, e aqui, então, reescrevendo tanto a parte de z quanto de s, explicitando aqui, no caso de s, a gente explicitou a parte real e a parte imaginária, e no caso de z, a gente explicitou o módulo, né, do número complexo e o ângulo do número complexo. A gente vai usar essa relação aqui para fazer uma análise, então, dessa transformação bilinear. Então, usando aquela última expressão e isolando o módulo e o ângulo, né, a gente tem que o módulo R, simplesmente pegando aqui essa expressão, né, e fazendo o módulo de z, né, que seria o módulo do numerador sobre o módulo do denominador, a gente tem essa expressão, e no caso do ângulo, então a gente precisaria fazer o ângulo do numerador menos o ângulo do denominador, a gente obtém então essa expressão aqui. Para a gente ver se realmente a transformação bilinear tem as propriedades que a gente deseja, a gente vai considerar o caso onde o sigma é igual a zero. Então, lá no domínio S, quando a gente tem só a parte imaginária, então a gente estaria em cima do eixo J-ômega, né? Em cima do eixo J-ômega, a conversão, então, da frequência contínua para a frequência discreta é dada por essa expressão 2 tangente a menos 1, um arco tangente de ômegazão t sobre 2. Agora vamos ver os casos, né? Que é como se comporta, então, os polos ou zeros que estão no semiplano esquerdo, em cima do eixo imaginário, e à direita do plano S para o plano Z. Então, dá para usar direto essas expressões. A gente vê aqui que se o sigma for menor do que zero, então a gente tem, nessa expressão aqui, o sigma menor que zero, a gente tem que essa razão aqui vai ficar então menor do que a unidade, porque o denominador vai ficar maior, o numerador vai ficar menor. Então essa razão aqui vai ficar menor do que a unidade. Se o sigma for igual a zero, o módulo do número complexo, lembrando que o R aqui a gente está no domínio Z, e o sigma a gente está no domínio S. Então esse sigma aqui está indicando aonde a gente está no plano S. Então à direita aqui, sigma menor do que zero, a gente está à esquerda do semiplano S. Sigma igual a zero, a gente está em cima do eixo J-ômega, e sigma maior do que zero, a gente está do lado direito do plano S. Então, o lado esquerdo do plano S foi para dentro do círculo unitário, o eixo J-ômega foi para cima do círculo unitário, e o plano direito, né, o semiplano direito do plano S foi para fora do círculo unitário. A gente tem lá aquela propriedade desejada que basicamente visa preservar aqui a estabilidade. E outra questão das frequências, né, que a gente, a princípio a gente desejava que esse eixo aqui fosse mapeado em cima do círculo unitário, mas vamos ver exatamente como que vai ser esse mapeamento. Então, usando agora, dando uma olhada nessa expressão aqui, quando o ômega, aliás, desculpa, vamos usar essa expressão aqui porque a gente está fazendo o sigma igual a zero, né? A gente está em cima do eixo J-ômega no caso do plano S, em cima do círculo unitário no caso do plano Z. Então, se ômega é igual a zero, ômegazão igual a zero, né? Para essa expressão, arco tangente de zero vai ser ômegazinho, vai ser zero. Quando o ômegazão tende a infinito, né? Então o arco tangente de uma variável que está tendendo a infinito, ela tende a π.
vai tender, na verdade, a π sobre 2, né? E aí o ômega vai tender a π. E quando o ômegazão tende a menos infinito, vai tender a menos π sobre 2, e o ômega, então, vai tender a menos π. Com isso, a gente garante que não vai ter problema de aliasing, né? Basicamente, esse problema de aliasing ocorre num outro tipo de transformação, que é a transformação de invariância à resposta do impulso, que a gente acabou não vendo, mas que a transformação bilinear corrige, então a gente já foi direto para a transformação bilinear, por ela ter essas propriedades mais interessantes. E aqui, então, mais um gráfico demonstrando como que está atuando a transformação bilinear nessa conversão, então, de função de transferência. Basicamente é isso que a gente está fazendo, a gente está convertendo uma função de transferência no domínio contínuo para uma função de transferência no domínio discreto. Bom, vamos ver um exemplo. Estamos aqui com uma função de transferência no domínio contínuo. Pode ser que tenha sido uma função de transferência obtida por um projeto de filtro, um projeto de controlador, mas aqui a gente só vai aplicar então a transformação bilinear para converter essa função de transferência numa função de transferência discreta. Vamos considerar aqui um período de amostragem igual a 2. Então, a primeira coisa é a gente pegar a expressão, então, a relação, né, da variável z com a variável s, substitui aqui o t igual a 2, a gente tem que s igual, então, 1 menos n menos 1 sobre 1 mais n menos 1, e agora é substituir, então, nessa expressão, sempre onde aparece s, a gente vai colocar essa expressão aqui. Então, simplesmente fazendo essa substituição, no lugar do s ficou 1 menos n menos 1, 1 mais n menos 1, embaixo aqui também, onde tem s ao quadrado e s, a gente fez a mesma coisa. E aqui teria que fazer um pouco de algebrismo aqui para expandir, então, esse numerador e denominador. A gente chegaria nessa expressão e dividindo, então, em cima e embaixo por 20, para a gente obter 1 nessa posição, a gente tem, então, essa função de transferência, que seria a função de transferência no domínio discreto, equivalente a essa função de transferência no domínio contínuo. Vamos ver um exemplo em Python. Já que essa conversão é um pouco trabalhosa, a gente, em geral, então usa aqui uma função pronta das bibliotecas. No MATLAB tem essa função também. No Python está dentro da biblioteca SciPy Signal, essa função bilinear, né, que é a transformação bilinear. O que a gente precisa fazer é definir aqui os coeficientes do polinômio. Então, no nosso numerador aqui a gente tem 5 e 10, e no numerador a gente tem 1, 7 e 12. Então, no numerador 5 e 10, no denominador 1, 7 e 12, período de amostragem 2, e agora a gente simplesmente chama então a função bilinear, aqui bilinear, passando essas variáveis, né? E ela retorna então outros dois arrays, né? Os dois vetores contendo os coeficientes agora da função de transferência em z. Aqui então seria z seria do numerador e p seria no denominador. Então rodando aqui, a gente tem então 0,75, 1,25, vamos conferir. Então, 0,75, 1,25, e para o denominador 1, 1,1, 1,3, 1, 1,1, 1,3. Esta aula fica por aqui e até a próxima.